Boa noite, então hoje eu vou falar aqui do meu grafo e eu escolhi o método de lista de adjacência. Primeiramente tem as bibliotecas, que é a stdio, stdlib, stdball, que são bibliotecas bem utilizadas no C. E esse define aqui para definir o número de vértices. Eu coloquei um número bem grande para o programa comportar até 100 vértices. Não sei se o Align GBD comporta isso tudo, mas não coloquei um número tão grande para não bugar o programa. Agora aqui embaixo temos a estrutura para armazenar a lista de adjacência. Ela é um struct no qual ela tem um inteiro, que é o vértice, e um struct nó que passa para o próximo. Aqui embaixo a gente tem função para criar um nó na lista, onde aqui a gente tem o malloc, que aloca a memória para o novo nó. Depois a gente inicializa os valores do vértice com o número do vértice lá em cima, né? E aqui no segundo a gente inicialmente fica nulo, já que não tem próximo ainda. E no final a gente retorna o novo nó. Aqui tem uma função para adicionar aresta, do tipo void. Nela a gente tem a lista de adjacência, que vai ser um array. Origem e destino, que representam a aresta do grafo. Origem onde ela começa e destino onde ela termina. E, por último, ela cria um novo nó para o vértice de destino e adiciona no início da lista correspondente ao vértice de origem. Ou seja, ela basicamente cria um novo nó próximo e conecta ele ao anterior. Mais ou menos assim que eu entendo que funciona. E agora a função para calcular o grau de cada vértice. Ela recebe como parâmetro a lista de adjacência, graus, que é um array para armazenar o grau de cada vértice, n o número de vértices. E para cada vértice percorre sua lista de adjacência contando o número de nós e armazenando no array de graus. Vamos supor que naquele vértice ali tem duas arestas conectadas a ele. Ele vai lá no array, naquela posição específica, e vai armazenar o grau do vértice. Mais ou menos assim. E por último tem uma função para verificar se dois vetores de graus são iguais, que é isso aqui que vai definir se os grafos eles são isomorfos ou não. Primeiramente a gente tem grau 1 e grau 2, que é o grau de cada vértice que vai ser comparado. Frequência 1 e frequência 2. Que é usar arrays para contar a frequência de cada grau nos dois grafos. E basicamente ele compara as frequências dos graus. Se forem diferentes, o grafo não pode ser isomorfo. E se for igual, é isomorfo. Aí ele vai passar nos grafos, né, através do for, passar um por um e verificar se são iguais ou são diferentes. Aí se um deles é diferente, o grafo não é isomorfo. Aqui agora a gente tem uma função para verificar o isomorfismo usando a lista de adjacência, que foi a que eu expliquei. Compara os dois graus, né? E se for igual, isomorfo, senão não é. Aqui agora a gente tem o main, que basicamente o usuário vai digitar o número de vértices do grafo. E depois que digitar, ele é meio que padrão. Tipo, se eu pôr 5, os dois vai ter o tamanho 5 aqui no programa, logicamente.
Aí aqui embaixo a gente tem o número de arestas, que aí sim eu vou digitar para cada grafo, aqui para o primeiro grafo e aqui para o segundo grafo. E aqui eu vou digitar as arestas do primeiro grafo, a origem e o destino. A origem vem primeiro e depois o destino, eu dou um Enter, passo para o próximo. E no final a gente chama uma função aqui para verificar as duas listas. Aí verifica se os grafos são isomorfos ou não. Se for, vai imprimir essa mensagem na tela, os grafos são isomorfos. Se não, vai imprimir essa outra mensagem que os grafos não são isomorfos. Agora, para testar o programa, eu vou pegar alguns exemplos aqui. O primeiro dele sendo isomorfo e o segundo dele não sendo um grafo isomorfo. Vou rodar aqui. Para ficar bem intuitivo, eu vou testar um valor, acho que 4. Vai ficar um valor não tão grande, fácil de testar. Número de arestas do primeiro grafo, 4. E agora eu vou digitar a origem e o destino de cada um. Primeiro eu vou pegar aqui um exemplo de um grafo não isomorfo. 0 e 1, 0 e 2, 0 e 3, opa, 1 e 3, 1 e 2, e 2 e 3. Aí agora vai mandar digitar o número de arestas do segundo grafo, 4. E agora eu vou digitar as arestas do segundo grafo, 0 e 1, 0 e 2, 0 e 3, e 1 e 2. E quando eu der um Enter, os grafos não são isomorfos. Agora eu vou rodar aqui de novo e testar um exemplo de um grafo isomorfo. Também de 4 vértices. Primeiro tem 4 arestas. Aí eu vou digitar 0 e 1, 0 e 2, 1 e 3, 2 e 3. E agora o número de arestas do segundo grafo, que também é 4. E aqui eu vou digitar 0 e 2, 0 e 3, 2 e 1, 3 e 1. E os grafos são isomorfos. Então aqui está o exemplo da explicação do código. E aqui embaixo eu testei os dois casos para quando o grafo é isomorfo e quando o grafo não é isomorfo. E é isso, obrigado pela atenção.